Como salvar meu casamento? Essa foi a pergunta que eu fiz para Deus e fiquei refletindo sobre essa pergunta para mim mesma no ano de janeiro de 2018, quando eu estava passando por uma situação bem complicada no meu casamento com meu esposo. Então eu perguntei para Deus como, Senhor, eu salvo o meu casamento, como salvar o meu casamento. Quando a gente entra numa crise no nosso casamento, como essa que eu entrei, a gente fica meio que patinando sem saber o que fazer. Porque a gente é como se você estivesse pisando em ovos. O cônjuge, ele fica opresso, ele muda, você não reconhece mais aquela pessoa. Eu não reconhecia mais meu marido. Eu não sabia mais como falar com ele, porque tudo que eu falava para ele, se eu falasse com calma, com educação, com mansidão, eu estava errada. Se eu alterasse a minha voz, eu também estava errada. Então, ele não queria nem saber o que eu tinha para falar, ele não queria nem ouvir, o repúdio era muito grande e o desprezo que ele sentia por mim era enorme. Enfim, eu não conhecia mais aquele homem. Cada dia que passava, mais complicada a situação ficava. E quanto mais eu tentava fazer algo ou falar algo, pior a situação ficava. Não tinha o que eu fazer, a não ser correr para Deus e perguntar para Ele o que fazer. Foi quando um dia eu estava aqui em casa e digitei no Google. Resolvi digitar lá no Google essa pergunta: como salvar o meu casamento? Naquela época não tinha tantos canais que falam sobre relacionamentos como hoje tem no YouTube. Mas apareceu um canal para mim onde eu via muitos relatos de mulheres que estavam passando pela mesma coisa que eu estava passando. E eu não imaginava que poderia acontecer aquilo com tantas pessoas. A maioria eram mulheres, mas tinha homens também. Então, eu quero trazer aqui um, um capítulo lá de Eclesiastes, da Bíblia, Eclesiastes 3, que fala assim: há tempo para todas as coisas, né? E aí lá fala assim: há tempo de plantar, tempo de colher, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de amar, tempo de se afastar, né? E eu já conhecia esse versículo. Quantas vezes eu li esse versículo, quantas vezes eu ouvi esse versículo na igreja em que eu congregava, né, nos cultos, quantas vezes eu mesma ministrei falando sobre esse versículo para outras pessoas. Mas você lê a palavra de Deus e até mesmo ministrar a palavra de Deus para outras pessoas quando vai tudo bem, é fácil. Mas quando você se vê numa situação onde você olha e não vê saída, onde você olha e parece ser tudo impossível, você precisa colocar a sua fé em prática e ali se torna uma missão muito difícil, muito difícil. Porque você precisa deixar de olhar para toda aquela situação que você está vivendo e realmente olhar somente para Deus. E eu precisava fazer isso naquele momento. E não tinha o que fazer, a não ser correr para Deus. E hoje eu entendo que o propósito de Deus era realmente esse. Porque aqui nessa terra, como aqui em Eclesiastes fala assim, que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, tempo de sofrer, tempo da alegria, né? Há tempo para tudo.
E a gente vai passando a vida, principalmente nós mulheres, às vezes queremos as coisas assim, na hora. Tem que ser agora, essa situação tem que resolver agora. Às vezes nós somos muito ansiosas e queremos que as coisas sejam resolvidas no nosso tempo. E aí, às vezes, Deus permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida. E eu falo isso por mim mesma, para que a gente aprenda a esperar e a confiar nele. Né? Confiar em Deus quando as coisas vão tudo bem é muito fácil. Como é fácil? Mas confiar em Deus quando você está no meio de uma tempestade, você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída, é difícil. Você precisa realmente colocar a sua fé em ação. Então, eu quero começar a gravar sobre tudo que eu tenho passado, tudo que eu passei durante esse processo de rejeição, de luta pela a salvação da minha casa, da minha família, pela restauração da minha vida pessoal. Aqui neste canal eu vou começar a falar relatos de tudo do que o Senhor tem feito, de todos os milagres, de todos os ensinamentos que Deus tem trazido para a minha vida. Eu sei que tem muitas mulheres que estão passando por situações que acham que não vão conseguir superar, que não vão conseguir passar, porque a dor é muito grande, o sofrimento é muito grande, a decepção é enorme, o repúdio é imenso. E tudo isso misturado se torna muito grande para muitas mulheres. E às vezes você pensa que não tem mais jeito, você pensa que sua vida acabou, né? O que nós temos mais precioso para nossas vidas é a nossa família, é o nosso casamento, é os nossos filhos, abaixo de Deus, abaixo de Deus. Isso é o mais precioso. E Deus, ele ama a família. Deus está ao lado da família, Deus está a favor da família. Tudo isso começou a acontecer na minha vida em 2016 e eu vim sofrendo, angustiada, eu vim, como eu falei no início, patinando de 2016 até 2018 para poder começar a me posicionar, muito pouco, né? Então, assim, eu sei que o meu relato, o meu testemunho pode sim ajudar muitas pessoas. Eu resolvi começar a gravar esses vídeos aqui neste canal para que minha história fique gravada e também para que possa chegar até pessoas, aonde quer que seja, que estejam passando por essa situação e através de uma palavra, através da minha experiência, através daquilo que Deus tem feito na minha vida, talvez eu possa ajudar outras pessoas. Quando a gente entra numa situação assim, a gente no início até encontra algumas pessoas que às vezes ali fica do nosso lado por algum tempo, mas isso não vai muito tempo, porque todo mundo tem sua vida, todo mundo tem seus problemas. E ninguém vai ficar ali com você muito tempo ali lutando, te abraçando, chorando com você. Só Deus. Só Deus faz isso. E às vezes você tá ali um caco, às vezes você tá ali sem força, sem saber como recomeçar. E você precisa recomeçar, porque os filhos ficam para trás, os filhos precisam da gente, não é só a gente que é deixada para trás, os filhos também precisam, os filhos também sofrem com essa situação, né? E por você também, você precisa se levantar, você precisa recomeçar, você precisa juntar os seus cacos ali e recomeçar. E tudo isso acontece também para que a gente se valorize, para que a gente olhe para a gente mesma e veja, né, reflita como que tem sido a sua vida, como que tem sido as suas ações, né? Porque às vezes a gente tem mania de jogar a culpa apenas no outro e se vitimizar como se a gente fosse vítima, né? Deus, ele é perfeito.
Deus, ele é perfeito, Deus, ele é tremendo, ele sabe exatamente como trabalhar nas nossas vidas e dia após dia ele vai ali abrindo os nossos olhos, ele vai mostrando para a gente aonde a gente errou, ele vai mostrando que precisa ser consertado, né? É um tijolinho de cada vez. É um dia após o outro que a gente vai vendo aonde a gente precisa mudar, aonde a gente precisa recomeçar, o que a gente precisa fazer. Então, nesses vídeos aqui que eu vou começar a gravar a partir de hoje, eu quero sim deixar registrado todas as bênçãos, todos os milagres, tudo que tem acontecido desde lá até hoje, tudo que Deus tem feito, como esse Deus é lindo, como ele tem feito verdadeiros milagres na minha vida. Eu sou um milagre pelo fato de estar aqui. No decorrer dos vídeos, eu vou estar falando tudo que eu passei de lá até aqui. Não foi fácil, assim como eu sei que não é fácil para quem está enfrentando isso já tem algum tempo, ou para quem está chegando agora, porque quem está entrando nisso agora é muito mais difícil, e eu sei porque eu estive lá, eu estive aí onde você está chegando agora. E como é difícil, como é difícil. Os vídeos que eu ouvia, como eu falei, eram poucos, né? Não tinha muitos como tem hoje, mas era como se fosse um gás, sabe? Uma força que realmente Deus estava ali naqueles vídeos, e Deus, ele trazia uma força quando eu ouvia aquelas ministrações, né? Quando você chega numa fase dessa, né? É um luto com o marido vivo, poucas pessoas te entendem, poucas pessoas te compreendem, né? E você às vezes se pega ali, você e Deus. Mas eu falo uma coisa, tudo que eu precisava naquele momento era só isso. Às vezes eu queria falar para as pessoas tudo que estava acontecendo, achando que falando as coisas iam resolver, mas não, elas não se resolviam. Quanto mais eu falava, pior elas ficavam. Mas eu sentia paz, eu sentia um alívio, um remédio que eu precisava para toda aquela dor, para todo aquele sofrimento. Era quando eu prostrava no meu quarto, ali na beira da minha cama, perante o Senhor. E ali eu encontrava paz. Ali eu conseguia me levantar mais forte. Então, que nesses vídeos aqui, debaixo da orientação de Deus, diante da palavra do Senhor, possa sim estar ajudando outras mulheres e outros homens também, porque a gente sabe que também tem homens que estão nessa busca, né? É claro que a gente vê mais mulheres, mas também tem muitos homens que estão na busca pela restauração das suas famílias, porque ama suas famílias, porque ama os seus casamentos, porque valoriza a família, né? E a gente tem Deus do nosso lado, por mais que às vezes parece que não tem jeito, não tem mais solução, Deus está ali. Então, assim, para começar, eu quero dizer que eu custei entender no início, né, o que estava acontecendo com o meu casamento, o que estava acontecendo na minha casa, na minha família, né? Eu custei entender. A gente olha para o natural, para as mentiras, para as palavras que às vezes os nossos cônjuges falam, né? Que meu marido me falava, palavras doídas, palavras que feriam. E ali você fica ali naquele meio daquela confusão sem entender. E eu também fiquei dessa forma, né? Mas desde já eu afirmo que tudo que vou falar aqui foi necessário eu passar. Eu precisava hoje eu entendo isso, que eu precisava passar por tudo que eu passei, por tudo que